Olá, boa tarde. Quero falar com você neste instante sobre oração. John Wesley dizia que a oração é o oxigênio da alma. Spurgeon, ele também declara que se tivermos apenas poucos minutos para respirar, que estes minutos sejam de oração. Todos os grandes homens de Deus, eles enfatizavam a importância da oração. Spurgeon dizia: oração eficaz, poder eficaz também na sua vida. Todos falam de oração. O poder de Deus é fruto de uma vida de oração. O poder de Deus para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer o diabo. O livro de Atos nos mostra que a igreja primitiva era uma igreja de oração, ao ponto dos apóstolos dizerem que eles não podiam deixar o ministério da oração e da palavra para atender às outras necessidades. Lá em Atos 6 eles disseram: escolham então homens cheios do Espírito Santo e que eles sejam diáconos, e nós vamos continuar na oração e na palavra, porque a base de sustentação da igreja primitiva é a oração e a palavra. Sabe por que muitos nos dias atuais estão fracassando? Muitos ministérios, igrejas, cristãos, porque olha, essa base muitas das vezes está ruindo ou nem existe, que é oração e palavra. A oração e a palavra. Você precisa ler a palavra de Deus, mas você também precisa pôr em prática a palavra de Deus. E a oração é uma ação. Alguns críticos vão dizer: você pode até orar, mas você também tem que agir. Mas perceba que o ato de você estar orando já é uma ação. Quando você ora, você está agindo. Você está obedecendo a Deus, você está confiando que Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney, Evan Roberts, William Seymour, todos os homens de Deus que você vê algum fruto de poder, de santidade, você vai encontrar oração na vida deles. E os cristãos modernos, nós não podemos abrir mão da oração, porque os dias são maus, e nós não vamos vencer de outra forma, a não ser tendo esta base firme na nossa vida, que é a oração e a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Satanás não quer que você leia a Bíblia e muito menos que você ore. E você pode orar, você pode fazer tantas coisas, por que não pode orar? Talvez você não vai orar todos os dias na mesma intensidade ou no mesmo tempo. Vai ter dias que você vai conseguir orar 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora. Jesus disse aos discípulos: não podeis, permanecer pelo menos 1 hora em oração, porque Jesus foi orar, pediu eles para ficar, vigiando e orando. Mas quando voltou, eles estavam dormindo, e Jesus falou: nem pelo menos 1 hora. Então, pelo menos 1 hora que você orar ali, você já está fazendo algo conforme a vontade que Jesus determinou aos discípulos no Getsemane. Mas nem sempre você vai conseguir orar 1 hora. Mas olha, se você orou ali 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, meu querido, não despreze o poder dos pequenos começos. Não despreze o poder dos pequenos começos e da perseverança, porque você começa pouco hoje, amanhã você já está fazendo um pouco mais, e daqui a pouco, meu irmão, você está orando 1, 2 horas e você não está nem vendo. O que eu faço? Eu aprendi como colocar um louvor, não qualquer louvor, porque, pelo amor de Deus, tem louvores aí que perturbam a nossa alma, em vez de nos ajudar a entrar na presença de Deus, é carne, Tem muitos louvores que é só carne, agitação, gritaria. Não, coloque louvores inspirados por Deus. Eu gosto de colocar
uma playlist de louvores de coral, né? Tem aquelas muitas vozes, aqueles instrumentos maravilhosos, e é uma atmosfera diferente. E eu ponho ali aquela playlist de coral e vou orar. Muitas vezes começo em silêncio, outras das vezes me arrependendo, outras das vezes não querendo orar, porque vai ter dia que a sua carne não vai querer que você ore, porque a carne não quer orar. Mas enfim, você tomou uma atitude, você teve uma ação. Isso no mundo espiritual é extraordinário. Charles Finney, eu li uma frase de Finney em que ele foi muito profundo. Eu não sei nem se eu vou conseguir repetir o que ele disse, mas a ideia da frase é que o cristão precisa entender que cada atitude dele reflete no mundo espiritual de uma forma poderosa. Cada palavra, cada olhar, cada pensamento, cada gesto que você faz, seja um cristão ou não, o ser humano, né, no mundo espiritual, é como, né, se você estivesse tocando ali as cordas de um instrumento, aquilo é como que aquilo fizesse, né, um som no mundo espiritual, seja para o mal ou seja para o bom, para o bem. Então todas as nossas atitudes refletem algo no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando você está fazendo algo ruim ou quando você está fazendo algo bom. Então quando você tem noção disso, de que cada atitude sua, e Jesus foi profundo nesse aspecto, porque ele disse, olha, que até, né, o que você vê, né, só de você olhar, desejar, já tem um impacto no mundo espiritual, né? Não é apenas ir lá e fazer. Já diz, só o ato de você olhar e desejar algo já tem esse impacto no mundo espiritual. Então, estamos falando de realidades espirituais. Então, quando você toma atitudes como essa, de orar, de tirar um momento para Deus, de ler sua palavra, isso que eu estou fazendo aqui agora, né, exercendo, né, esse trabalho de falar algo espiritual para você, entende? Tudo isso reflete algo no mundo espiritual, para a nossa própria santificação, para o nosso próprio crescimento espiritual. E aí, como disse, né, também John Wesley, Deus não fará nada neste mundo se nós não orarmos. Sabe, porque tem muitas vezes que a gente fica questionando, Deus, por que isso está acontecendo, por que aquilo? E muitas vezes pode ser porque a igreja moderna não tem orado de forma eficaz sobre esse assunto, né? Tem protestado, tem feito outras formas, tem buscado outros meios de manifestar sobre aquele assunto, mas em oração está vazio. E Deus responde através da oração, está lá em Atos 4. Grande perseguição nos dias da igreja primitiva, grande perseguição política e religiosa de todos os lados, eles eram perseguidos. E como eles fizeram? Atos 4. Eles oraram e o lugar onde eles estavam tremeu-se, foram todos cheios do Espírito Santo e dali saíram anunciando o evangelho com ousadia. E a história nos mostra o que aconteceu com todas as autoridades e com todos os religiosos que se levantaram contra o nascimento e o crescimento da igreja de Jesus Cristo. Então, olha, o segredo é o mesmo. É o mesmo Deus, é a mesma unção, é o mesmo poder que agiu na vida desses homens e da igreja primitiva. E se é o mesmo Deus, a mesma unção e o mesmo poder, as atitudes também devem ser as mesmas. Lembra, Jesus disse, falando sobre oração, qual é o pai que se o filho pedir pão vai lhe dar uma pedra? Ou se lhe pedir, né, um peixe vai lhe dar uma serpente? Da mesma forma, se vocês pedirem ao Pai, Ele vos dará. Amém? Então, ore, creia no poder da oração, comece já, porque o mundo está virando de cabeça para baixo. Estamos vendo aí, e as coisas que ainda vamos ver vão deixar muitas pessoas confusas e perturbadas. Mas aqueles que estão orando vão sair para vencer, e Deus lhes dará a vitória, porque Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.